Maravilha. Rose, isso que o pastor Afrânio acaba de falar é uma coisa interessante, porque no seu relato você conta algo muito interessante, que foi o seu relacionamento com esse guia. Ele contou coisas que para nós brasileiros é impensável. Desculpa, Marta, né? Hudson, acho que você... Desculpa, Marta. Sim, eu vou recordar de alguns cases específicos, tá? Algumas situações específicas que foram muito marcantes, tá? Que eu acho que ilustram bastante, de uma forma objetiva, o que eu vi lá. Como nós estávamos hospedados numa rede, tá? Num hotel pertencente a uma rede espanhola, só para vocês terem uma ideia, quando faz, independente de você ser um médico, de você ser um motorista de táxi, independente de você ser um garçom, o salário é igual para todos, tá? Na época era algo equivalente a $30 por mês, independente qual seja a sua profissão, tá? Era fixo. As cadeias de hotel, os hotéis de cadeias internacionais, elas têm um padrão salarial que são aplicados mundialmente, né? Mais ou menos, enfim, uma camareira, um recepcionista, eles ganham mais ou menos a mesma coisa, enfim, seja qualquer filial, né, da sua rede hoteleira. Em Cuba acontece da seguinte maneira: é exigido isso, tá? A matriz da rede hoteleira repassa para o governo de Cuba os salários, baseado nos salários aplicados em qualquer parte do mundo, né? O salário de quanto ganha no Brasil, ou em Paris, etc., uma camareira, um recepcionista, eles repassam o salário. O governo cubano, eles retêm esse salário e pagam ao funcionário o salário miséria que é padrão em Cuba. Então... Mas você então está dizendo que os hotéis, eles pagam o valor normal de uma categoria internacional, né? Sim. Vamos supor que se um gerente de hotel ganha aí, vamos supor, $3.000 por mês, ele ganharia o equivalente a $30, que é o salário padrão de Cuba. Todos recebem o mesmo salário. E o governo retém o restante. Retém o restante. Mas como que alguém consegue... Às vezes as pessoas aqui, Rose, Marta, desculpa, as pessoas aqui, elas não conseguem entender como que alguém consegue viver com $30 por mês. As pessoas falam, não, mas isso é mentira, ninguém consegue viver com $30 por mês. Mas é isso que acontece lá? É isso que acontece, né? Aí, além da restrição, né, salarial, existe a escassez geral de produtos. Não há produtos disponíveis, né? Lembre-se que Cuba vive o embargo econômico, comercial. Marta, desculpa te cortar. Quer dizer que, então, Cuba está parecidinho com a Venezuela, então? Ou Venezuela está parecida com Cuba? Não, eu acho que a Venezuela está se tornando uma Cuba, né? Pouco a pouco. Só para a gente não ter que voltar nesse assunto depois, eu queria te fazer uma pergunta também, desculpa te cortar, mas essa questão do salário, né? O funcionário de hotel, geralmente, e eu digo isso porque eu já trabalhei no Grand Hyatt, então eu posso te falar, ele ganha em torno aí de $10 por hora, funcionário básico, não estou falando em gerente nem nada não, em $10 por hora. Quer dizer que 3 horas que o funcionário trabalha aqui nos Estados Unidos é o mês inteiro do cubano, coitado? Exatamente. Isso. Isso, olha, esse testemunho, tá? A primeira pergunta, né, que o Wilson me fez foi qual foi o momento que caiu a ficha, que tinha alguma coisa errada, né? Foi justamente o contato com esse guia, né? Esse guia... Enfim, nós nos aproximamos, nós falamos muito do Brasil e em um determinado momento ele meio que pediu socorro, ele meio que viu em nós uma oportunidade de contar a realidade que estava acontecendo, né? Então, ele nos falou muitas coisas que o turista não tem acesso. Não tem acesso porque é proibido. O povo cubano é proibido, ele é monitorado o tempo todo. Nas ruas existem câmeras. Né? Várias vezes eu e meu marido, nós andando por algumas
ruas de Habana Vieja, que é a Havana parte antiga da cidade, tudo é antigo, né? Mas eles chamam de Habana Vieja, uma área turística em que eles pintam as fachadas dos edifícios, né, para parecerem bonitas, belas, enfim, a representação de Cuba, mas por trás daquelas fachadas tem ruínas, né? Por trás daquelas fachadas, o guia nos pediu que, muito discretamente, nós atravessássemos o arco de um prédio lindíssimo, né, pintado, bem conservado. Ele disse, olha, vocês estão vendo aquele poste, aquela luminária, dentro daquela luminária, aquilo não é uma luminária, é uma câmera ali. Então eu peço que vocês se afastem de mim caminhando lentamente, eu vou me afastar fingindo que, enfim, vou procurar alguma informação e vocês sozinhos entrem, atravessem aquele arco e olhem para dentro para vocês perceberem o que é, na verdade, Havana. E nós fizemos isso, nós ficamos chocados, porque ao atravessar aquela fachada bem conservada, existia um escombro, era um cenário de guerra, era um cenário de destruição, pessoas vivendo em casas sem parede. Imagina vocês lajes, né, restos de laje com móveis, cadeiras, camas, em que você do lado de fora do térreo olhando, você via as pessoas sem privacidade alguma, né? Eram escombros, as pessoas estavam vivendo escombros, como se fossem habitações que atravessassem uma guerra, né? Ruínas, na verdade ruínas, né? Sem conservação nenhuma, sem condição nenhuma de habitação, né? Goteiras, ferros, aparente, enfim. As câmeras, né? Então o tempo todo a população ela é vigiada, né? Ela é vigiada. Esse nosso guia, o Raul, ele em alguns momentos ele falava muito próximo ao nosso rosto quando ele queria nos chamar a atenção para alguma coisa, enfim, curiosa, né? Na rua ou numa loja, não numa loja, não existem lojas lá, né? Ou num estabelecimento comercial para turista. Bom, Marta, quer dizer então que você está nos descrevendo um país que não existe, é só para turista ver. Não existe. Não existe. Não existe. Um país que não existe. Não existe. É só para turista ver. É para turista não ver. Tá? É para turista não ver, porque na verdade nós só fomos a alguns lugares porque, de novo, né, esse guia, o Raul, ele nos conduziu, por exemplo, a uma área da cidade onde não é permitido o trânsito de turista, né? Nós fomos só falando um pouquinho da questão do lugar, um testemunho interessante. Em algum momento, tá, nós tivemos fome numa caminhada e o meu marido falou, olha, vamos procurar um lugar para a gente sentar, tomar uma água e comer um sanduíche. E aí nós chegamos a algum local, ele nos acompanhou e falou, esse é um bom local para vocês irem, nós convidamos para entrar. Ele falou, não, nosso estado não, eu fico aqui do lado de fora. Eu falei, não, por favor, nós fazemos questão que você nos acompanhe nesse lanche. Não, por favor, não insistam, eu não posso entrar, eu não sou permitido entrar com vocês, só entram turistas. E nós ficamos chocados com aquilo, né? E enfim, ele nos convenceu que ele não poderia realmente, porque era proibido, ele não era permitido entrar, ele é um cidadão tribal. E entramos, comemos um sanduíche, né? Compramos um lanche para ele também, que ele na rua se negou a aceitar, ele falou, eu não posso aceitar, tem câmeras, eu não posso aceitar, enfim. Não insistimos, coloquei dentro da bolsa e saímos andando. E nós pedimos que ele nos levasse a um local no dia seguinte onde ele poderia nos acompanhar na refeição. Nós queríamos agradá-lo, pagar um almoço, enfim. E ele disse, ok, mas nós vamos ter que ir num outro carro, não é no carro do hotel, né? Vamos ter que, eu vou chamar uma pessoa para nos levar até o local. Ele chamou uma pessoa que veio com um carro quebrado, a gente via o asfalto passando, né, durante o trajeto, e nós fomos numa rua muito, enfim, distante do local onde a gente estava,
subimos umas escadas e fomos até a parte de cima do edifício e entramos num restaurante, digamos, um restaurante para cubanos, né? E foi espantoso quando nós entramos, né? As pessoas comuns de Cuba lá sentadas, um restaurante muito simples, e o dono do restaurante espantado, perguntando ao guia, né? Você tá louco, né? Você trouxe turistas aqui, isso não é permitido. Ele falou, não, fiquem tranquilos, né? Eles são brasileiros. E sentamos para fazer uma refeição. E pedimos 3 pratos, né? Escolhemos lá o prato que nós queríamos, e durante a refeição ele começou a falar que a última vez que ele tinha comido tinha sido no dia anterior, no café da manhã. Ele estava sem comer há mais de 24 horas. E eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, nós não temos alimento. Nós somos proibidos de comer carne, não existe carne em Cuba, apenas existe um tráfico de carne, né? A carne clandestina, né? Só que sim, que é trazida apenas para a classe social, digamos, né? Políticos, enfim, os líderes de Cuba, né? Que, enfim, moram numa área específica que nós não podemos ter acesso. E existe um tráfico de carne, né? Carne bovina. E ele falou que se um cidadão cubano for pego com um bife, ele é preso. As pessoas só têm acesso a frango, e elas recebem uma embalagem com alguns bifes de frango para elas passarem um mês. Né? Eu não recordo agora qual era a quantidade, mas era algo como 4 bifes de frangos por mês, 2 ovos, eu lembro bem que eram uns 2 ovos, um sabão por pessoa, que esse sabão era para lavar roupa e para a higiene pessoal, né? E ele foi nos contando a tragédia, que às vezes quando ele conseguia algum alimento, ele não comia porque ele tinha uma filha que morava com ele e ele tinha que dividir com a filha, né, aquele alimento. E de um dado momento ele parou de comer e tirou um saquinho, ele desembrulhou um saquinho plástico de dentro da carteira. E a gente, vendo aquela cena sem saber o que ia acontecer, ele colocou parte da comida dele dentro do saquinho, e eu tinha deixado metade da comida, era muita comida, era um restaurante popular, então veio um prato muito cheio, e o meu marido também tinha deixado. Ele me pediu se eu me importava de doar, de entregar aquele alimento, né, aquele resto de comida, porque ele ia levar, que aquilo ia ser alimentação para ele e para a filha nos próximos dias. Gente do céu. Minhas lágrimas rolaram no restaurante, né? Aquilo para mim foi chocante, né? Chocante, ou super constrangida. O dono do restaurante olhando para ele furioso, né? Porque aquela situação era uma situação que provavelmente a gente não deveria estar ali, né? Ali não era um ambiente para turista, né? Nós não, digamos, não éramos permitidos estar ali, né? Olhando para ele furioso, né? Porque aquela situação era uma situação que provavelmente a gente não deveria estar ali, né? Ali não era um ambiente para turista, né? Nós não, digamos, não éramos permitidos estar ali, né?